Finalizando, depois de ver o final deste pequeno, enfim, documentário sobre aquilo que é a pirataria e fazendo uma abordagem na perspectiva de que a pirataria é um crime, é grave e tem que ser combatido e que prejudica seriamente a sociedade, nomeadamente as indústrias culturais, prejudica o emprego, prejudica a receita fiscal e, no fundo, e acima de tudo, prejudica a cultura, porque se todos continuarmos a utilizar abusivamente as obras criativas, quem vive delas deixa de as produzir e, em última instância, deixamos de ter essas obras. De qualquer dos modos, eu, como disse no fim, combater a pirataria, sendo ela um sinal de cultura e civilização, vou abordar esta questão na perspectiva de uma solução não policial, não totalmente repressiva, deixar a repressão para as situações mais graves, para a última ratio, mas encontrar soluções expeditas em que encontremos e corresponsabilizemos os grandes players que estão na rede. Nesta perspectiva, não posso deixar de iniciar esta minha primeira, referindo o que é o jogo de poderes que existe na rede. Na rede, na net, existe uma conflitualidade latente e tem existido, e é por isso, e é através desta análise que eu tirarei as minhas conclusões finais, mas começaremos pelos ISPs. Bom, os ISPs vendem rede, vendem tráfego. Interessa que exista tráfego na rede. Portanto, interessa que haja muitos conteúdos para nós visionarmos e que a gente faça consumos dessa rede. E, portanto, normalmente são entidades ligadas a a telefónicas, portanto, a grandes operadoras de telecomunicações, com grande poder económico e, portanto, obviamente que enquanto andaram a viver essencialmente do tráfego gerado na rede, hoje não tanto porque elas próprias hoje têm também negócios de conteúdos, o VOD, portanto, tem aproveitado as novas plataformas de distribuição também para fazer negócios, já não é só exclusivamente o fornecer o tráfego, a rede, o consumo da rede, mas o que é um facto é que são entidades muito poderosas, com grande poder de lobby e que durante muito tempo também e defenderam a sua dama, que neste caso era gerar os seus altos proveitos destas utilizações. O poder político, relativamente a estas entidades, obviamente, que sendo elas poderosas e tendo um grande poder de lobby, provavelmente teve sempre uma atitude de recato. O segundo grande player são aquilo que poderemos chamar os motores de buscas, ou se quisermos podemos falar nos Big Four, que são o Google, o YouTube, o Facebook, a Amazon e a Apple, ainda que a Amazon e a Apple não sejam agregadores, não tenham a mesma natureza do Facebook e do YouTube, que utilizam e ganham dinheiro com as obras e prestações alheias, não todas, e já irei, e a propósito disso falarei daquilo que são os prosumers. De qualquer das maneiras, estes big players também têm sido um óbice a que se regulamente, que se arranje soluções expeditas, rápidas e eficientes para esta problemática também. Digamos que já temos aqui dois grandes poderes com alguma conflitualidade. O terceiro são as próprias indústrias culturais. Estas sim têm sido, quando falo aqui em indústrias culturais, falo em termos genéricos, todas elas, não falo exclusivamente no direito de autor, falo em indústrias culturais. São as entidades que reúnem meios financeiros, técnicos, criativos e produzem, no fundo, aquilo que nós todos utilizamos no nosso dia-a-dia, os nossos filmes, os nossos talk shows, tudo. E nesta indústria trabalham milhares e milhares de pessoas que têm que viver disto. Um exemplo muito simples. Se todos nós, eu que tenho uma família muito numerosa, decidisse, bom, tenho uma família numerosa, vou àquele restaurante para promover o restaurante, vamos lá todos comer de graça, porque a seguir pode ser que vão lá mais pessoas porque estamos a promover o restaurante. Isto é um exemplo extremo, mas é um pouco aquilo que as indústrias culturais neste momento estão a ser vítimas. Por último, dentro deste jogo de poderes, temos aquilo que são os prosumers. No fundo, o prosumer, hoje todos nós somos, nos média tradicionais, nós éramos meros receptores e os emissores, através dos gatekeepers, enfim, davam-nos a informação que interessava e geriam as suas agendas políticas, culturais. Hoje é diferente. Hoje, na rede, nós temos acesso a uma imensidão de informação, mas ao mesmo tempo que a utilizamos e que somos emissores, também somos produtores de conteúdos. O exemplo paradigmático disto é o YouTube, em que nós todos vimos e colocamos lá filmes, o Facebook também, assim é, e portanto, este prosumer hoje tem uma importância fundamental também naquilo que vai ser
em termos de influência para as decisões políticas relativamente a esta matéria. Porque isto levantou logo uma questão. Se nós sabemos que a pirataria causa danos, que há indústrias, que há gente que está aí para o desemprego, por que razão, esta é a base de partida, por que razão é que até hoje nada tem sido feito pelo poder político nos últimos anos, nomeadamente em Portugal, tem revelado um autismo total e irresponsabilidade até relativamente a estas matérias. Nós estamos em crise, nós nos últimos anos perdemos mais de 10 mil postos de trabalho. Bom, se isto é bom para o desenvolvimento da nossa economia, não sei o que é que será então bom. E, portanto, estes prosumers, porque comunicam todos entre si, são também um poder importante ao qual o poder político não descarta. Passando esta questão, tenho que falar um pouco da origem da internet e da filosofia que está subjacente, até porque se fala muito na pirataria. No fundo, a internet tem o seu início, inicialmente a internet chamava-se ARPANET, nos anos 70, foi desenvolvida pela indústria militar norte-americana porque necessitava de um meio de comunicação que lhe permitisse, em caso de uma guerra global e nuclear, comunicarem entre si de forma descentralizada ou celular. E foi aqui que nasceu, efetivamente, a partir daqui que nasce a internet. A partir daqui, porque nos Estados Unidos uma sociedade livre e entendeu-se que devia desenvolver, neste caso, e em concreto, entregar às universidades a possibilidade de desenvolverem a própria internet. E é aqui em concreto que nasce aquilo que se chama a cultura hacker. A cultura hacker, no fundo, cada um, e aqui é no bom sentido, digamos que estes hackers desenvolviam, porque as fontes eram reveladas e eles próprios desenvolviam no meio académico as novas capacidades, iam entregando e desenvolvendo as próprias capacidades de internet, e, portanto, daí que ainda hoje é preciso perceber esta cultura que está no início, esta cultura de liberdade e de poder desenvolver livremente e ajudar a desenvolver, e isto foi feito pelas universidades nos Estados Unidos. Depois o grande desenvolvimento também, as empresas de capital intensivo de Silicon Valley, as empresas de capital de risco, investiram também fortemente para o desenvolvimento da rede, quando, nos anos 90, surgiu a web, no fundo, quando se estava a desenvolver o projeto CERN, através do Sir Tim Berners-Lee, e a partir daqui deu-se o boom, democratizou-se totalmente aquilo que é a comunicação na internet, na rede, em que todos comunicamos de uma forma, todos com todos, de uma forma radicular, mas já lá iremos, e de uma forma livre e que se queira continuar livre. Há um ponto importante e que fique já assente. As indústrias culturais não têm nada contra a liberdade que é e que deve ser a internet, que deve preservar-se e que se deve manter na rede. Tem, sim, contra o uso indevido dessa mesma liberdade. Eu, enquanto produtor de um conteúdo cultural, tenho que ter a liberdade de poder explorá-lo, sob pena de eu, então, também não sou livre. Bom, posta esta questão, atrevo-me, passando. Parece que tenho aqui uma avaria. Ok. Já avançou um pouco. Ficou. Portanto, tinha que pôr necessariamente aqui esta frase de Manuel Castells, que diz: a liberdade não garante os usos da liberdade. Quanto mais uma sociedade é livre, mais ela depende da qualidade ética dos seus membros. E a qualidade ética, o eu, aqui é extremamente importante. Portanto, os padrões éticos, quanto mais livres somos, mais elevados têm que ser os nossos padrões éticos. Sem ética, sem cidadania, também não se vai de todo resolver. Esta liberdade, este mito da liberdade que existe, porque é um mito, não é mais que uma narrativa. Um mito é uma narrativa, ou se quisermos até podemos chamar-lhe uma retórica, mas numa perspectiva negativa, não sofística, mas negativa. No fundo, esta narrativa criada assenta fundamentalmente. Hoje vivemos numa sociedade fundamentalmente hedonista, em que, como dizia Jean Baudrillard, é a sociedade do desejo que deseja o desejo. Portanto, nós hoje desejamos o desejo e rapidamente queremos tê-lo. Hoje queremos ver um filme, queremos utilizar isto, queremos utilizar aquilo. Isto reflete-se essencialmente neste mito, nesta liberdade que foi criada e que tem a ver, no fundo, com uma questão mais até mais cultural e filosófica, que tem a ver com este hedonismo que nós vivemos hoje em dia na nossa sociedade. Quanto
esta liberdade, eu continuo a dizer que é um mito, porque a internet tem uma organização, ainda que de uma forma sui generis, administrativa. Nós, para acedermos a termos um domínio na internet, temos que recorrer ao ICANN. Em Portugal, para termos um domínio PT, tínhamos que recorrer à FCCN, que agora é a atual FCT, Fundação para a Ciência e Tecnologia. Portanto, e estamos controlados, temos um IP. Este anonimato que a gente sente que tem, ou que julga que tem, aliás, como o inspetor da Polícia Judiciária o refere, nós temos uma matrícula quando circulamos na autoestrada da informação. E, portanto, há um mito de liberdade e não pode-se servir o poder político e as entidades da tutela para justificar o injustificável, que é difícil, não se consegue. Não é verdade? É uma questão de autismo e responsabilidade política, porque, na verdade, se não fizermos algo rápido e célere por estas atividades, vamos todos ficar bem piores e vamos voltar a uma sociedade muito menos democrática, muito mais injusta, porque hoje fala-se nas músicas, qualquer dia só ouve música quem tem dinheiro para ir aos concertos. Porque se deixar de produzir, os artistas têm que viver de qualquer coisa. Estas questões são fundamentais e são nucleares para a nossa organização social. Temos que respeitar a propriedade. Estamos a falar de propriedade. O direito de propriedade intelectual vale tanto como uma outra propriedade qualquer. Tem a natureza incorpórea e parece-nos que podemos utilizar de uma forma mais livre. Portanto, esta questão do mito da liberdade, e, portanto, isto leva-nos à questão final, no fundo, eu gostava que isto trabalhasse. Que é da incapacidade decisória dos governos em matéria de direito de autor. Nós, em Portugal, temos uma entidade da tutela que se chama IGAC, que nada faz relativamente à pirataria, está completamente moribunda. As polícias, sendo o crime de usurpação um crime de natureza pública, têm a polícia e a entidade que tutela a ação penal, o Ministério Público, têm a obrigação de atuar. Não têm uma atitude proativa, não fazem rigorosamente nada nesta matéria. E isto para vermos também que a tutela penal, no fundo, aqui também não está a funcionar. Daí a necessidade de encontrarmos soluções expeditas que evite também a criminalização de uma série de gente que não interessa criminalizar, não interessa entupir os tribunais. Deixamos a criminalização para os casos mais graves e utilizaremos então soluções de responsabilidade e de corresponsabilidade. A este propósito, e porque o poder político tem demonstrado algumas dificuldades, tenho que falar daquilo que é a democracia deliberativa. Para Jürgen Habermas é a democracia deliberativa, portanto, em que o político hoje é imediatamente sindicado através das redes sociais, através da internet, e tem medo, tem receio, e as suas decisões são condicionadas por esta política deliberativa. A este propósito, é chamada também Manuel Castells, chamava-lhe política de reticular, e Gilles Deleuze, um filósofo bem conhecido, chamar-lhe-ia uma democracia rizomática. Portanto, em que todos comunicamos com todos diretamente, não temos interlocutores. Aqui já não há os gatekeepers da velha memória que controlavam as agendas políticas, e aqui sim temos o problema da ética e da liderança, como já foi hoje aqui referido. E, portanto, perante este quadro geral, parece-me a mim que a solução para esta problemática, independentemente da área criminal e de vermos da tutela criminal, da tutela administrativa, tem que ser numa situação de responsabilização. Temos que responsabilizar os players. E ser responsável não é ir na rua ver uma caixa de banana e desviarmos dela. Isto é ser responsável. Mas se formos corresponsáveis, tiramos a casca de banana do chão para o nosso amigo, o nosso concidadão que vem atrás, não cair e não escorregar. E é isto que se exige dos players. Os ISPs, de uma vez por todas, têm que perceber, e porque o negócio do futuro deles depende também da proteção da propriedade intelectual, que têm que encontrar, juntamente com os motores de busca, com os Big Four e também, obviamente, com os titulares do direito de autor, que têm a alargar muito a sua oferta e democraticamente a sua oferta nestas novas plataformas de distribuição, têm que o fazer também de uma forma a construir-se uma autorregulação assistida ou não de tutela administrativa, civil, o que quer que seja, mas esta é a solução para este problema, sob pena de, e já vimos, a tutela penal não funciona, a tutela administrativa não existe e, portanto, temos que encontrar soluções com os diversos players. Porque eu também entendo, tal como disse o Dr. Francisco Pinto Paulo Simão, que se calhar grande parte dos problemas, a solução encontram-se dentro dos problemas da rede, encontram-se dentro da própria rede. Muito obrigado pela atenção dispensada.